Voltando ao vivo, em tempo real, toda a prioridade para Jéssica Cruz. Hoje, Câmara de Aracaju, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025. Vamos falar rapidamente com ela. Jéssica, você já está no ar. Seja bem-vinda. Boa tarde, querida. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. A Lei de Diretrizes, o projeto dessa lei chegou aqui na casa em meados de maio. E aí essas discussões, elas foram sendo aprofundadas. Aliás, teve até uma audiência pública em torno desse assunto, porque a LDO é o berço para o orçamento que será votado no final do ano. A gente tem um prazo apertado para essa votação, então a previsão é de que ela seja votada hoje. A gente conversa primeiro aqui com o presidente da casa, o Ricardo Vasconcelos. É um prazo apertado, mas deu tempo para essa discussão ser aprofundada, presidente? Boa tarde a todos e a todas. Sim, não temos tanto problema com o prazo. Eu decidi antecipar essa discussão. Nós teremos que votar até o dia 17, mas são 147 emendas. Nós nunca tivemos esse montante aqui na casa. Decidi já acelerar os trabalhos nas comissões. Já temos um relatório prévio. Os vereadores já estão discutindo reservadamente quais são as emendas que podem prosperar ou não, mas o importante é que o parlamento cumpriu com o seu papel. Apresentamos o máximo de contribuições, estamos pavimentando um bom caminho para o orçamento que será apresentado pelo Executivo lá em dezembro. Não sabemos quem será o próximo prefeito, nem os quais vereadores que estarão aqui, mas nós temos que dar o nosso melhor. Aracaju precisa continuar, nós temos que ter uma cidade que retome cada vez mais a qualidade de vida, que resolva os seus problemas que estão postos. E é aqui, na LDO e na LOA do final do ano, que nós podemos resolver isso. Agora, muitas emendas foram apresentadas, né? Emendas propondo realmente a inserção de alguns pontos para essa LDO, mas também a retirada de alguns pontos. Sim, isso é natural, né? Vem uma peça bruta, é um projeto que está pensado pelo Executivo, mas os 24 vereadores às vezes pensam diferente em algum ponto, decidem apresentar emendas para fazer alguma alteração e aí após discussão essa emenda é recepcionada ou não e o Executivo pode vetar. Mas sempre aqui a nossa contribuição é no sentido de tentar melhorar o projeto. De algum ponto que passou despercebido, a gente vem, incrementa, mas sempre atento ao interesse coletivo. Nunca que a Câmara de Vereadores de Aracaju faz política para minorias, para grupos. Nós somos muito atentos às questões que interessam de verdade ao povo de Aracaju. Então são emendas muito boas, que diz respeito à saúde, assistência social, mobilidade urbana, educação pública, servidores públicos, e elas são muito discutidas aqui dentro. Nós refinamos bastante o tema e ao final nós decidimos se aprovamos ou não. Deu tempo do Executivo mandar outros projetos aqui para casa? Deu, estamos agora discutindo projetos que diz respeito a aumentar a margem de isenção do IPTU. Isso é muito bom para aquelas pessoas que têm imóveis com valor mais abaixo do valor do mercado. Nós estamos discutindo também alguns ajustes aqui para remissão de dívida de IPTU, aquelas dívidas que não são pagas há muito tempo, a gente vai dar um perdão. Isso sempre foi feito a vida inteira aqui no Parlamento. E vamos ver o que a gente pode ainda avançar em outros temas de interesse da sociedade. Muito obrigada pelas informações, presidente. E aqui também conosco o vereador Elber Batalha, ao lado dele o Antônio Bittencourt, que é líder do Poder Executivo da Prefeitura aqui na Câmara de Vereadores. Mas já começo com o vereador Elber Batalha, porque há muitas discussões aqui e o próprio presidente já adiantou a respeito até do IPTU, que o senhor trata muito também. Essas isenções, a previsão é de que um projeto abarque ainda mais pessoas nas isenções do IPTU, vereador? Na verdade, esse projeto, especificamente de isenções de tributos hoje, são relativas ao IPTU, quais são as margens de isenções. Até então, são isentos automaticamente os imóveis até R$80 mil de avaliação. E no outro critério, o segundo critério, são imóveis que sejam avaliados até 160 mil, desde que o proprietário não ganhe mais de 2 salários mínimos. Agora a Prefeitura propõe uma ampliação dessa isenção automática de 80 para 90 mil e desse critério de 160 para 168 mil. A nossa avaliação que é uma atualização muito acanhada, porque a inflação desse período foi extremamente maior que isso. Mas é um ganho, não deixa de ser um ganho efetivo,
as pessoas terão uma margem, haverá um aumento de pessoas isentas, então isso justifica a aprovação por si só. E as emendas são um projeto da cidade, né? A LDO é um projeto das diretrizes para 2025, onde teremos um outro prefeito, outra prefeita. Então, na verdade, não se trata de um projeto objetivamente desse prefeito, mas dos regramentos de Aracaju para o ano que vem, e cada vereador dá sua contribuição, dá sua sugestão. É necessário explicar que essa sugestão tem que ser genérica, o nome já diz diretrizes, a gente não pode especificar muito, e muitas emendas caem por causa da excessiva especificação dessa situação. Mas é sempre válido, é democrático, e é nesse debate que se chega aí um consenso comum para o melhor da cidade. Chegou a apresentar alguma emenda para a LDO? Não, eu fui o relator de grande parte das emendas, foram apresentadas 147 emendas no total. A comissão aprovou 17 dessas que virão a plenário. Algumas outras podem haver recurso e os vereadores que se entendam prejudicados, se coletarem as 8 assinaturas necessárias, podem trazê-las para o plenário. Pedir a troca de lugar aqui para a gente conversar com o líder do prefeito na casa, o vereador Antônio Bittencourt. Vamos começar pela LDO. A previsão é de mais de 4 bilhões para esse orçamento? A previsão de 4 bilhões é a primeira vez que ultrapassa a barreira, né? Chega a barreira dos 4 milhões. Disso aí, 25% obrigatório para a educação, 15% obrigatório para a saúde e gasto com pessoal, uma estimativa de algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Portanto, de investimento, algo na ordem de 500 milhões de reais. Portanto, é um valor expressivo. Também é expressivo o volume de responsabilidades que o prefeito, que a Prefeitura de Aracaju, que o próximo prefeito, a Prefeitura de Aracaju tem com esses recursos, porque só de valores já carimbados direcionados, somado a educação e a saúde, vai dar da ordem de no mínimo 40% desses valores. No início da semana, houve aqui uma audiência pública tratando da LDO e a oposição, a vereadora Sônia Meira, ela até falava sobre uma apresentação de emenda para suprimir um dos pontos com relação à PPA da saúde e, segundo ela, a privatização. A prefeitura ainda traz essa questão? Olha, essas parcerias público-privada têm sido uma tônica no governo federal, nos governos estaduais, no governo do Brasil como um todo. A grande questão que se coloca é que a gente tem que preservar, sobretudo, né, a qualidade do serviço, preservar, sobretudo, a manutenção do serviço prestado com sua qualidade. Em havendo essa preocupação, é fundamental que possibilidades dessa natureza possam existir. O que não significa dizer que toda a área de saúde será submetida a isso. Não. Um exemplo aqui e acolá é possível e a própria Prefeitura de Aracaju tem exemplo, por exemplo, o próprio Nestopiva. Nestopiva saiu, digamos assim, é uma empresa que está tratando e um conjunto de problemas que existiam anterior a ele deixaram de existir. É uma experiência positiva, né? Ao fazer isso, não significa que a saúde toda será submetida. Nenhum outro serviço prestado pela Prefeitura será submetido na sua integridade a isso. O que eu quero reafirmar também é que é uma prática tanto do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, é uma prática que o mundo todo de alguma forma tem adotado. Preservado, sobretudo, a qualidade dos serviços, o zelo, o respeito absolutamente integral e irrevogável dos recursos públicos. Aliás, eu falei PPA é o plano plurianual, é a PPP no caso, mas com relação ao IPTU, por exemplo, essa proposta de aumento ainda mais de pessoas isentas, ela deve passar aqui na casa hoje? Como é que está o clima? Eu não tenho dúvida que passa. Só para você ter uma ideia, esses valores que saíram de 80 para 90, saíram de 160 para 168, se a gente for pegar uma área específica, como por exemplo 17 de março em Santa Maria, cerca de 90% daqueles imóveis serão submetidos a essa isenção ou essa remissão. É um valor expressivo, é um conjunto, sobretudo de residências da periferia da cidade de Aracaju e, portanto, no que pese tem alguns discursos que façam crítica, que façam questionamento, mas eu acho que é aprovado aqui sem problema. É um projeto de lei que constantemente é apresentado pelo Executivo que nós aprovamos. Muito obrigada, vereador. Obrigada pelas informações. Boa pauta para vocês. Sérgio. Jéssica, o quanto é importante ouvir todas as partes e a gente entender também dessa importância para a sociedade. A comunidade tem que entender a importância de toda essa movimentação, todo esse movimento na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, Jéssica. E você entender também que ali é a decisão do nosso dinheiro. Como é que vai ser usado o nosso dinheiro, não é verdade? As dotações orçamentárias, ou seja, esse dinheiro vai para cá, e mais esse dinheiro vai para lá, aquele tanto para cá. E tudo isso representando a nossa qualidade de vida ou não. Como o nosso rico dinheirinho vai ser, afinal, utilizado nas nossas cidades. Isso é muito importante. Lei das diretrizes orçamentárias, né? Mostrando a direção de para onde vai o nosso dinheiro, porque
pessoal comenta, né? Não existe dinheiro público, existe o nosso dinheiro. Não é público, é o dinheiro dos pagadores de impostos. É o nosso dinheiro.